Fala, minha tropa! Trazendo pra vocês mais um manhwazinho novo. Dessa vez é novo mesmo. Esse aqui eu achei na gringa quando eu fui ver, tinha tradução pro BR. Mas até onde eu vi ninguém tinha feito, né? Então vamos fazer também. Vou rezar muito pra que vocês não tenham assistido isso em outro lugar. Mas enfim, segue a obrinha nova pra ajudar o canal. Já pode ir curtindo, compartilhando, comentando e também hypando. E claro, se inscrevam. Vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. Mas é isso, simbora pra obra. Dessa vez a nossa história começa um pouquinho diferente. A gente tá no campeonato de um jogo. Na arena, o locutor diz que os times estão entrando. Junto também tá entrando o MVP do 6º campeonato mundial, do 7º e do 8º também. Não, mas espera, a nossa cena mudou de repente. A gente vê o Prota no meio de guerreiros. O garoto diz que seu nome é Lee Tai-ho. O barbado ali atrás começa a dizer que o nome do Prota é estranho. Lee Tai-ho? O cabeleira concorda, dizendo que até a roupa que o moleque usa é única. Ele nunca viu. Mas e aí que os dois se encaram? O barbado fala que foi esse maldito que o matou. O cabeleira começa a rir, perguntando se realmente fui eu mesmo. Opa, mas e aí que a tensão aumenta? Pelo visto, eles vão cair na porrada. Engraçado é que o Proto tá no meio disso tudo, sem entender nada. O que diabos tá acontecendo? Eles são realmente inimigos? Pelo que tá parecendo, são duas tribos diferentes que entraram em guerra. O cabelinho fala pro barbado que ele tem que agradecer. Só tá ali por conta dele. O barbado diz que realmente foi uma boa luta. Mas se ele tá ali também, então é porque foi morto. Ele morreu logo depois, é? O cabelinho diz que bem, sabe? Depois daquilo, ele morreu por uma criança que tinha 5 traças no cabelo. Ele perfurou o seu estômago enquanto gritava pai. O barbado na hora reconhece que era o Vior, o seu filho. Ele vingou o seu velho. O cabelinho diz que ele educou muito bem o seu filho. Ele vai se tornar um grande guerreiro no futuro. Não, na verdade ele já é um grande guerreiro. Agora o Prota não entende mais nada. Os caras não eram inimigos? Mas afinal, como é que ele foi parar ali? Vamos voltar um pouquinho pra gente entender o que aconteceu. Quando começamos essa história, a gente tava no campeonato. E de fato o Prota tava lá, jogando pra caramba, sendo o melhor como sempre. Mas foi aí que do nada ele caiu duro. O garoto agora entende que ele, naquele momento, morreu. Será que isso ali, sei lá, não dava pra ser um sonho e ele só tava dormindo? Uma mulher bem vestida começa a dizer que o garoto é um campeão. Ele venceu dezenas de duelos. Isso deixa todos os guerreiros eufóricos. Agora todo mundo quer duelar e testar sua força contra o Prota. O garoto, que claramente não é um guerreiro, fica ali meio que sem jeito, né? O que ele vai fazer agora? Na verdade, foi tudo culpa dessa maldita que tá ali dando um joinha. Retornando ao passado de novo, a gente vê que o Prota realmente tinha caído. Mas assim que ele caiu, a sua alma saiu do seu corpo. Foi aí que de repente veio um clarão na sua cara. E essa maluca dessa mulher apareceu. Ela disse que aqueles que perderam a sua vida no fim de uma batalha gloriosa possuem a alma de um guerreiro. O Prota na hora ficou em dúvida, né? Tipo assim, ele morreu? Realmente ele morreu? A espécie de Valkyria chama o garoto pra ir com ele. Mas o Prota não é besta nem nada, né? Ele pergunta: e aonde, minha amiga? Essa história de ir é muito longe, seja mais específica. Vai que do nada ele vai parar no inferno. Mas a Valkyria só fala: dá a mão aqui, dá? Assim que o garoto entrega a sua mão, ele é puxado por um arco-íris. E é aí que ela diz que eles estão indo pra Valhalla. Por mais que o garoto não entenda, a única coisa que o resta é aceitar. Já no tempo atual, o Tai-ho pensa que Valhalla é o pós-vida da mitologia nórdica. Seguindo o que ele aprendeu nos jogos, você só pode ir pra lá se morrer como um guerreiro. Então será que essa Valkyria o confundiu com um grande guerreiro? Julgando pela cara dela, parece que foi isso mesmo, porque ela tá olhando com a cara de orgulho e confiança. O garoto chega pedindo licença, sabe? Ele não é um verdadeiro guerreiro. A única coisa que ele é um jogador profissional, de videogame, sabe? A Valkyria pergunta se videogame é batalhas, duelos. O Prota diz que não é isso. Por enquanto, ela só precisa o levar de volta pra onde tava. Mas a Valkyria tá prestando atenção em outra coisa. A trombeta foi tocada. Na hora, a Valkyria grita que um ataque inimigo começou. Todo mundo deve se preparar pra batalha. Os guerreiros que outrora morreram em batalha ficam morrendo de felicidade com isso. Menos o Prota, né? O Prota não. Pra ele, isso tudo aí é maluquice. Os soldados de Valhalla vão pro front. Eles estão enfrentando uma espécie de tribo de lobo? Bom, a batalha entre as duas raças começa. É um empurra-empurra, um pega pra capar sinistro. Só que no meio disso tudo, o Prota tá lá. Ele até ganhou uma espada, mas nunca tinha segurado uma antes. Então o que ele vai fazer ali? Mas já que ele chegou naquele local depois de morrer, o que será que acontece se ele morrer de novo? O maldito de um lobo já parte atacando o garoto. Mas é aí que
um velhote bombado aparece e manda ele se abaixar. Assim que o garoto se abaixa, ele dá um socão no lobo. E o lobinho começa a achar que consegue voar, olha lá. O velhote pergunta pro Prota se ele não sabe sobre as sagas. Só que ele pergunta isso com uma cara de psicopata que, pô, não tem como, né? O Prota fica assustado e mal consegue falar. O guerreiro pergunta se ele é gago ou alguma coisa do tipo. Mas o Prota responde que não. Ele não é gago e também não sabe sobre as sagas. O guerreiro diz que quer dizer uma história. Vim pra Valhalla significa que você teve grandes feitos e foi reconhecido no tempo de vida. Ali, suas conquistas são sua força. Quanto mais renomadas elas são, mais forte ele se torna como um guerreiro. O Prota começa a raciocinar sobre isso. As suas conquistas. Bem, se ele for parar pra analisar, não tem muita não. Infelizmente ele só comia e jogava. Mas o herói dele já era diferente. Então é aí que ele começa a raciocinar. Se ele for capaz de usar a conquista do seu personagem, a história vai ser outra. Foi só ele pensar sobre isso que um raio começa a o envolver. Ele levando a sua mão pra frente, algumas letras começam a aparecer. O Prota não entende o que tá acontecendo, mas tá acontecendo. O velho guerreiro fala que pelo visto, então ele tem uma saga. Ele tá conseguindo ver as letras luminosas na frente, não tá? O Prota diz que sim, ele não conhece, mas de alguma forma consegue ler. É como usar um tradutor de imagem. Na frente do Prota aparece o sistema dizendo Saga do Guerreiro Imortal. A taxa de sincronização com o Costed, o personagem do Prota, é de 1%. Só de ter vinculado um pouquinho com o Costed, a postura do nosso nerd mudou. Ele reflete que o título de Guerreiro Imortal pertence ao Costed, mas se ele conseguir usar esse poder, ele vai ser o cara mais forte desse mundo. Vendo que o Prota tá muito desligado, o velhote manda ele olhar pra frente. O burro não tá vendo que chegou mais um lobão e ele já tá pronto pra dar uma martelada. O garoto até consegue se jogar e desviar, mas acaba perdendo a sua espada. Ele capota, mas até que para em pé. O garoto se pergunta se o poder do Costed era tão fraco assim. Não, com certeza não. Ele derrotaria esse cara com um único dedo. Tem algum problema nessa saga que ele não tá conseguindo perceber. O Taiho tenta dar uma ajustada no óculos pra ver se consegue enxergar alguma coisa. Tem uma letrinha bem pequena ali embaixo que ele não tá conseguindo ler. Isso deixa ele bem irritado. Até pergunta se esse lixo é um contrato de seguro. Por que tô escrevendo tão pequeno? Sistema miserável, escreve maior. O velho diz que tá indo, a sua ajuda só vai até aquela parte. Esse não é o fim da sua saga. Então o garoto deve continuar construindo a própria história. A propósito, ele diz que seu nome é Bjorn Ironside. Ai, que saudade de assistir Viking. O Bjorn diz que o Taiho tem que sobreviver, para que assim eles se encontrem novamente. Frente a frente com o lobo, o Prota finalmente conseguiu entender que ele tem 1% do poder do Costed. Correndo para pegar a espada, ele pensa que até mesmo esse 1% já é o suficiente. Costed foi o super-humano que enfrentou centenas de soldados sozinho. Então ele, com 1%, com certeza conseguiria pegar a espada. Mas imagine só, a lenda do Costed e o Prota. Claramente seria perfeito, mas também não quer dizer que vai ser fácil. O maldito do lobo passou seu machado levando tudo. A sorte que o garoto por pouco conseguiu desviar de novo. No jogo, o Costed avançava com tudo. Parecia uma tormenta, varrendo o inimigo como se não fosse nada. Com esse poder em mente, o Prota simplesmente replica e consegue cortar a cabeça do lobo. Essa daí é sua primeira saga, a investida de um guerreiro. Ela é como se fosse uma tormenta. Tá, mas tudo bem, o Prota terminou de atacar, mas agora não consegue parar. Ele capota e para no meio de vários lobos. Pelo menos agora ele entendeu que recordar uma conquista significa adicionar uma nova saga. Essa habilidade provavelmente é uma melhora de velocidade de movimento. Com ela, com certeza vai ser o suficiente para ele sobreviver. Na cena seguinte, já estamos vendo os salões de Valhalla. Enquanto chega grande quantidade de hidromel, os guerreiros brindam gritando Skol. O cabelinho sorri, falando pro barbudo que ele sobreviveu. O barbudo fala que claramente, meu amigo, aquilo ali pra mim foi só aquecimento. Enquanto todo mundo comemora, o Prota tá lá tentando comer, mas a carne é muito dura. Ele fica revoltado, pensando se aquilo ali realmente é o banquete da noite. Só servem álcool e carne. A carne nem é tão boa assim, e a cerveja também não. Ele só tá bebendo e comendo porque tá com fome. O Bjorn aparece de novo, falando que se ele quiser comida melhor,
melhor, que ele deve elevar sua classe como guerreiro. Aquele ali é o banquete mais baixo, onde a menor classe dos guerreiros e os novatos se juntam. Por isso a comida e o álcool é um pouco ruim. O Taiho pergunta pro Bjorn se ele faz parte da classe mais baixa de guerreiro, mas sorrindo claramente o Bjorn fala que não. Ele só passou ali pra dar uma olhadinha no prota. O garoto diz que entendeu. Graças ao Bjorn, ele sobreviveu, então agradece muito por isso. Se por algum acaso ele não tivesse falado sobre a saga, o prota teria, morrido. Pensando nisso, ele pergunta pro Bjorn o que acontece se eles morrerem ali também. O Bjorn responde que as almas que são mortas ali são transferidas pros guerreiros de aço, criaturas que não sentem dor nem fome. Elas podem lutar pra sempre, não é algo maneiro? O prota entra em desespero. Pra ele, aquilo ali na verdade é um caixão de aço, não um guerreiro. Com toda a certeza do mundo, ele não pode morrer ali. O Bjorn fala que logo a afiliação vai ser determinada. O prota não entende muito bem essa história de afiliação, mas o Bjorn fala pra ele prestar atenção. Vai começar agora. Numa área mais elevada, uma valquíria grita por todos os guerreiros. Ela diz que assistiram os seus feitos de hoje. Agora ela vai dizer à legião que cada um deles pertence. O prota pergunta pro velhote se aquela ali é uma valquíria. E o Bjorn responde que sim. É a filha de Odin, Heinglef, nascida com sangue nobre. A Heinglef manda todos os soldados olharem para dentro dos seus corpos. O nome daqueles que eles devem confiar e seguir será mostrado nele. O Bjorn fala que todos eles pertencem a uma legião dos deuses de Asgard. Assim que o prota ganhar uma legião, ele vai ganhar ainda mais poder. É por isso que ele precisa entrar numa legião de um deus. O prota reflete que o único deus que ele conhece é Odin e Thor. Se ele puder ganhar um poder, ele gostaria que fosse de um deus grande. Então, Odin e Thor, por favor, ajude. Na cena seguinte, lá tá o Protinha com a Valkyria. Eu não sei que Valkyria é essa, mas o Protinha tá bem triste. Ele reflete se chamam isso de Legião dos Deuses. Que legião é essa que só tem ele no barco? A Valkyria fala pro garoto não se preocupar. A legião deles tem um ponto muito forte. Claro que curioso, o Prota pergunta qual é. A Valkyria responde que ninguém que fica acima reclama dos de baixo. E ninguém que fica embaixo dá problema pros de cima. O prota percebe que ela usou outras palavras pra dizer que tá vazio, não tem ninguém. Porém, voltando um pouco no passado pra gente entender essa legião de Idun, a gente volta quando a caneca do prota tava brilhando. Eu falei que a Valkyria tinha dito que era pra olhar pra dentro do corpo, né? Mas na verdade eu errei, foi mal, era pra dentro do copo. Era lá que o prota ia ver a sua legião. Todo mundo tá morrendo de felicidade. Alguns foram pra Frey, outros pra Thor, outros pra Odin. Mas o prota foi pra essa tal de Idun. O garoto fica um pouco estressado, né? Porque esse nome ele nem conhece. E pela cara do Bjorn, realmente não foi uma escolha muito boa. Ele deseja que o prota fique firme. Em outras palavras, boa sorte. Na cena seguinte, uma valquíria tá chamando os novos membros da legião de Odin. Cada valquíria é subordinada a um deus, então cada uma pega o seu grupo. E com o nosso prota não foi muito diferente. Ele tava lá procurando o grupo da Idun. É aí que finalmente ele acha, só não atinge a expectativa dele. Bom, já tá tudo um cocô mesmo, né? Mas lá tá a sua valquíria sentada no chão e limpando a orelha. Ela vê o garoto chegando e olha com uma cara não muito feliz. O Taiho pergunta se ali é a legião de Idun e o olho da garota brilha na hora. Ela sai desesperada, percebendo que ele é um novato. Faz tanto tempo que eles não têm um que ela não consegue nem acreditar. Mas o prota tá lá um pouquinho envergonhado, né? Porque ela tá muito perto. A garota diz que é um prazer em conhecê-lo. O nome dela é Hida. Mas a cena voltou pro tempo atual. O prota pergunta pelo que eles estão lutando. Por que tem uma guerra acontecendo? Invocando um poder. A Hida diz que vai explicar. Criando uma árvore, ela diz que aquilo ali é como o mundo se parece. Eles estão ali, quase no centro, em Asgard. Além, fica Muspelheim. De lá, gigantes, deuses malignos e bestas estão invadindo o nosso mundo. O prota pergunta o que é aquela parte vermelha no centro. A Valkyria explica que aquele lugar se chama Erin. Basicamente, é a linha de frente. É onde eles enfrentam os inimigos que querem destruir o mundo. Caindo na realidade, o garoto se pergunta se aquilo ali é o que chamam de Ragnarok. A garota diz que ele tá certo, é isso mesmo. Eles estão enfrentando o Ragnarok. A batalha pelo destino do mundo. Em geral, é pra salvar o mundo. Mas, honestamente, ela diz que eles estão mais tentando sobreviver do que salvar o mundo. Escutando isso tudo, o prota entendeu que, pelo visto, dá pra viajar entre os mundos. Isso significa que ele poderia retornar pro seu mundo original. Mas, enfim, a Valkyria avisa que eles finalmente chegaram. Aquele ali é o templo da deusa. Mas já que eles são guerreiros dessa deusa, o prota precisa lembrar que eles devem mostrar respeito. Eu tô começando a achar que essa Valkyria, na verdade,
verdade, não é a Valkyria, eu que tô falando besteira. Mas até que se prove o contrário, é uma Valkyria. O Taiho pergunta se eles realmente vão ver a deusa ali, mas a Reda diz que não pessoalmente. Eles vão ver à distância. A deusa reside num lugar mais alto. Por agora, ele deve ficar no altar e soltar isso em cima dele. Basicamente, o Prota pegou uma maçã dourada. Mas tá bom, né? Ele segue como a Reda disse, soltando a maçã no chão. Só que assim que ele faz isso, uma luz imensa surge na sua frente. É aí que do nada Deus aparece. Essa daí é a Idun, deusa da vida e da juventude. Ela diz pro Prota começar a chegar mais perto. Essa deusa é conhecida como a deusa da juventude, da primavera e da fertilidade. Ela é guardiã de um pomar sagrado, onde é guardada as maçãs que mantêm os deuses jovens e imortais. O garoto nem acredita que tá de frente pra uma deusa, mas né, na hora ele se lembra que deve mostrar reverência, então se abaixa. Feliz com isso, a deusa diz que como a água que flui do topo pra baixo, ela, a Idun, concede a ele uma bênção. Essa bênção vai o proteger sobre o perigo da morte. Essa daí é a bênção da Idun, sigilo da vida. O Prota começa a sentir um poder estranho, muito forte, um poder de juventude e força. Ele percebe que a dor crônica que ele tinha na coluna sumiu e aquela dor do pescoço por tanto jogar também desapareceu. Rapaz, que inveja desse Prota, será que eu arrumo uma bênção dessa também? A deusinha diz que aguarda com expectativa os feitos do Prota. É aí que ele finalmente acorda jogado no chão. A Reda pergunta se ele realmente recebeu a bênção, mas o Prota tá meio envergonhado, né? Porque, poxa, uma mulher bonita assim tão perto dele, nessa posição, é legal, né? A Reda fala que a Idun é a deusa da juventude eterna e longevidade. No campo de batalha, o Prota pode sofrer uma dor enorme, mas morrer é quase impossível com a bênção da vida. E o bom é que conforme ele evolui, a bênção também fica mais forte. Por isso que o apelido deles é Legião de Zumbi. Se mantendo um pouco mais quieto, ele pergunta se assim que eles derrotarem os inimigos, vai poder retornar para casa. Na verdade, ele tá pensando que isso foi bem legal, não foi? Com certeza qualquer garota ficaria apaixonada. O cavaleiro que quer vencer a guerra e retornar para casa. Na verdade, quem tá pensando isso é a Reda, achando que o Prota tá pensando daquele jeito. Mas ela pelo menos achou fofo. Ela diz que, bom, assim como ele disse, quando a guerra acabar e eles saírem vencedores, se eles saírem, ele vai poder retornar para casa, se assim desejar. O Prota reflete que então com certeza vai conseguir. Quem é um maluco que vai querer ficar naquele lugar? Eu acho que metade das pessoas que estão assistindo isso ficariam. Segurando a mão da Reda, o Prota percebe que a mão dela é bem quentinha e macia. E pior, ela tá tão pertinho. A garota chegou tão perto que a gente é jogado em outra cena. Nessa cena, a Rida tá com roupa de casa e o Prota tá de paletó. Eu não sei por qual motivo, mas lá tá a Reda chamando ele pra comer. Ela até diz que ele chegou do trabalho na hora certa. Já sentado e levando a comidinha na sua boca, ela manda ele dizer "ah". O Prota fica um pouco envergonhado, né? Apesar de ser mulher dele, ele tá sem jeito. Mas é aí que finalmente ele cai na real. Ele tá comendo um pedaço de carne que tá mais parecendo a sola de um sapato. Sorrindo, a Rida pergunta se ele não acha aquela carne muito dura. Seria bom eles se esforçarem pra subir de classe. Se sua classe é alta, seu tratamento é melhor, a comida fica melhor e até mesmo a área de descanso. Com um sorrisão, ela fala pro Prota que eles precisam se esforçar. E vendo aquele sorriso apaixonante, o Protinha cai em mais uma desilusão. Até o sistema admite que esse garoto tá começando a ficar lelé. Bom, um tempo se passa, eles já estão do lado de fora. A Reda diz que vai resumir. Sempre que ele derrotar um inimigo, ele vai receber algo chamado runa. O Prota diz que agora que ela comentou, há um tempo atrás, quando ele estava em batalha, ele estava sentindo seu corpo sugar uma energia vermelha. A Reda diz que então, provavelmente, ele já tem algumas runas. O Prota diz que essas runas que ele tem pode ser investida nas capacidades que ele deseja, tipo, ficar mais forte, não é? A Reda diz que é isso mesmo, ele entendeu rápido. O garoto diz que força, estamina e agilidade são fáceis de entender, mas essa tal de mana e força de vontade ele não entende muito bem. A Reda explica que a mana fortalece a sua magia e aumenta a defesa mágica. Já a força de vontade melhora sua concentração e sua defesa mental. O Prota, com dúvida, pergunta se as sagas também podem ser fortalecidas com mana. A Reda já fala que as sagas são diferentes, são especiais. O simples fato de aumentar o seu status não vai fazer ela ficar mais forte. Na verdade, quanto mais você aprende da história e mais forte for a sua crença, mais poderosa ela se torna. Existem casos onde as sagas podem se tornar mais fortes do que são, como uma história de capturar cobra. Ela pode se tornar uma lenda de eliminar
dragões. Só depende das más línguas. Porém, ainda assim é uma forma. As sagas dos guerreiros de classe baixa são simples. Elas giram principalmente em torno de se tornar mais forte ou mais rápido. É claro, isso ainda é algo incrível, mas não chega a ser verdadeiramente uma saga. Sagas são realizações de lendas, então os efeitos que elas possuem são diversos. Elas podem criar armas, transformar alguma coisa ou até mesmo invocar um exército. Mas que fique claro, o poder para invocar uma saga e desenvolver ela depende totalmente do Prota. Haha, o Protinha já pensa na lenda do Cavaleiro Dragão, o Causted. Opa, peraí, que aconteceu alguma coisa. O sino da base da deusa foi tocado. A Reda fala que o Prota escutou, não foi? Aquilo ali é uma ordem para ir pra batalha. Vendo o portal abrir na sua frente, o garoto pensa que foi rápido demais. Mas a Reda diz que quando ele passar por aquele portal roxo, vai chegar à área de espera. Todo mundo se junta lá antes de ir pra batalha. Depois de um tempo, nosso Protinha já tá preparado, até trocou de roupa. Mas ele tá se segurando pra não pensar besteira. Digamos que a Reda tá muito perto e alisando seu corpo, né? Então é complicado. A Valkyria diz que ele ficou muito bom, então o Prota diz que já tá partindo. Mas antes ela fala pra ele esperar um pouquinho. Ela pede encarecidamente que ele não morra. Me escuta isso, deixa o Prota um pouco envergonhado. Mas ele fala que ela não precisa se preocupar. Lembra? Agora ele carrega uma bênção. É difícil demais de eliminar ele. O nosso garoto atravessa o portal, deixando a Valkyria pra trás. Chegando do outro lado, digamos que o Taiho ficou um pouco assustado. A quantidade de soldado lá era absurda. Ele mesmo admite que pra ter essa quantidade de gente, com certeza a batalha deve ser importante. Mas é aí que o mãozão vem nas suas costas e dá-lhe uma porrada nele. O garoto já olha indignado pra ver quem foi o desgraçado. Mas é aí que ele percebe que é o Mano Bjorn. O velhinho já tá ali de novo. O Bjorn diz que agora ele tá bem melhor. Isso sim é um guerreiro. Mas e a Valkyria que tá cuidando dele? Ela é bonita? Como o garoto não responde, o Bjorn já agarra e começa a trazer a força. Ele diz que todas as Valkyrias são as beldades. Então ele não precisa se preocupar, ele já sabe. Mas agora tá na hora dele ir achar a sua legião. A batalha de hoje vai ter um novo comandante. Falando em comandante, o Prota já dá de cara com o maluco. O superior já pergunta se ele é um guerreiro de Idum. O Prota diz que sim, então o comandante manda ele ir pro final da fila, já que ele tá sozinho. Com o Prota lá atrás, ele grita dizendo que vai dispensar apresentações. O nome dele é Ragnar, da Legião de Highdown. Hoje ele será o comandante. O objetivo da batalha é simples, recuperar o território perdido. Sendo assim, eles vão direto pro campo de batalha. Avante, guerreiros de Valhalla! Por Asgard e os 9 reinos, ele sempre vai liderar a vanguarda. Então todos devem se manter atrás dele. A multidão diz que concorda. Claro, tá tudo bem. Ele é o grande Ragnar, mas o Prota só tá lá atrás, escutando mesmo, porque vendo, ele não tá vendo nada. Vendo o campo de batalha, a gente vê que a briga lá tá feia, mas finalmente um dos soldados avisa que os reforços chegaram. Só tem um detalhezinho que ele não tava esperando. No topo da montanha tem um bicho gigante segurando um machado maior ainda. A pergunta é, que desgraça é aquela? O monstro pula e já cai massacrando todo mundo. Esse aí é um boss, o Presa Branca. Na hora, os guerreiros sobreviventes rodeiam a criatura. Eles percebem que aquele maldito ali só pode ser o líder inimigo. O pior é, como é que eles vão derrotar esse desgraçado? Enquanto bate na multidão, o Presa Branca repara que tem um portal atrás dele. Desse portal sai o Ragnar com os reforços, bem motivado. Só tem um detalhe que ele não estava contando. Ia cair de frente com a criatura monstruosa dessa. O Presa Branca balança seu machado, derrubando todo mundo. Por último, saindo do portal tá o Prota. Eu até poderia dizer que o menino tá calmo, mas na verdade não. Ele só não tá vendo muita coisa mesmo. A deusa curou tudo, a dor nas costas, a dor no pescoço, só não curou a maldita miopia do Prota. Vendo o oponente, o Presa Branca solta um rugido. E o Prota, coitado, tá lá pensando quem foi o desgraçado que abriu um portal bem ali. Mas não tem jeito, né? Vamos ao duelo. Temos o Presa Branca versus o Taiho. O Prota pensa que ele só precisa se acalmar. É só pensar como se fosse uma missão contra o chefão do jogo. Primeiro, tem aquele maldito daquele martelo que é grande pra caramba. Com certeza, se ele tomar uma porrada daquilo, vai ser lona. Sendo assim, ele não vai conseguir bloquear com aquele escudo pequeno. Então o garoto só joga fora. Nesse caso, ele vai usar todas as runas que tem. Por mais que sejam só 5, o garoto vai pôr tudo em agilidade. Agora sim, ele pode ficar frente a frente com aquele machado.
Dá até pra ver o impacto vindo. Vendo a trajetória, o Prota consegue desviar. Quem não consegue desviar é o resto do exército, que toma uma machadada e voa pra longe. Os guerreiros estão tentando entender como é que o Prota conseguiu desviar. O Taiho sabe que só ficar desviando é inútil. Talvez ele devesse tentar atacar a perna? Bom, um dos soldados diz a mesma coisa que o Prota. Ele pede pra que todo mundo foque na perna, mas vendo o resultado, o Prota fala que é melhor trocar de alvo. A perna não foi muito boa não. Agora, mirando no Prota de novo, o Presa Branca vem com tudo. O Taiho, por outro lado, pensa que não tem outra forma, ele só consegue pensar em um método: a investida da tormenta. Com aquela saga, o garoto consegue pular pra cima. Enquanto ele tá lá no alto, a criatura fica perdida, sem saber pra onde ele foi. Um narrador aleatório fala que nesse momento, o Taiho pensou: eu tenho que sobreviver nesse campo de batalha. Eu quero ver a Reda de novo. Então ele se lembrou do conselho que ela deu: pra que a saga evolua, só depende dele. É aí que o Taiho fala pro narrador calar a boca e deixar eu contar a história. O moleque pensa que a saga, a investida do guerreiro é como uma tormenta, é só uma melhoria de velocidade de movimento, pelo menos até agora. Porém, se ele só desenvolver como um pulo vertical, talvez ele consiga, sei lá, se jogar pra baixo em alta velocidade. O moleque simplesmente chutou o ar. Mas o bom é que a sua tentativa deu certo, ele tá indo em direção à cabeça da criatura. Felizmente o golpe pega, só que o Prota continua e acaba caindo no chão. Morrendo de dor, o Presa Branca começa a gritar. O garoto se levanta, sabendo que só não morreu por causa da bênção. Mas finalmente aquela ali é a oportunidade que ele precisava. É agora ou nunca. Primeiro, ele precisa de uma arma, então começa a invocar mais uma saga. Ele ativa a espada do guerreiro e pula na direção da criatura, cortando a garganta dela. De longe, a gente vê uma valquíria observando a batalha. Um corvo que estava sobrevoando ali perto, para perto dela. A valquíria diz que eles estão ganhando a batalha. Porém, vendo que já não tá mais sozinha, ela se vira e diz que a valquíria Rasgrad cumprimenta o Odin. O Odin responde que não é ele que tá ali, e sim o Hugin. Pra quem não sabe, Odin tem dois corvos que viajam pelo mundo, Hugin e Munin. Vocês estão pensando o quê? Esse canal aqui também é cultura, meu amigo. O Odin pergunta pra Valkyria se alguém se destacou, mas como ela só fica calada e não diz nada, ele começa a gritar perguntando se realmente ninguém se destacou. Bem, dá até pra entender, são guerreiros de classe baixa. Porém, a Valkyria diz que tem uma pessoa. Surgiu um indivíduo impressionante. No campo de batalha, todo mundo decreta a vitória. Depois que o líder foi derrotado, pelo visto todo mundo recuou. O Protinha segue um pouco atordoado, mas ainda assim vitorioso. O garoto se lembra bem dessa sensação, essa celebração gigantesca. Isso pra ele é bem familiar. Lembra muito quando ele ganhava o torneio. Todo mundo gritava o seu nome. Inclusive, aquela espada ali que surgiu é a Presa Rúnica. Já foi uma das poucas espadas mais poderosas que o Prota jogou, mas depois se tornou obsoleta e um item comum. Digamos que de baixo nível. Provavelmente isso significa que é o que o Prota tem agora. Ele só consegue invocar a espada assim, de baixo nível. Só que com certeza o moleque quer continuar escutando as celebrações. Ele quer se tornar mais forte. Lee Taihu, o deus da guerra. O deus que irá se tornar o melhor de Valhalla. Essa era pra ser a cena final, né? Mas bom, o Bjorn de novo chega dando uma mãozada no Prota, dizendo que ele teve um bom trabalho. O Bjorn fala que pelo visto o garoto ficou melhor lidando com as sagas. O Nerdola responde que sim, graças a ele. E claro, a Reda também. O Bjorn diz que muito obrigado, mas criar uma espada no meio do ar foi um belo de um espetáculo. O Prota diz que é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo, então é uma surpresa pra ele também. Mas engraçado que pelo visto ele consegue invocar e desinvocar quando quiser. O Bjorn fazendo uma forcinha diz que beleza, então eles vão começar a se mexer. O Prota vendo isso pergunta se já tá na hora de voltar, mas o Bjorn fala: você já quer voltar? Nosso objetivo é conquistar aquela fortaleza lá embaixo. Até que isso seja feito, eles vão ficar ali. Inclusive, esse vai ser o ponto que eles vão descansar. O Prota pergunta se na moral realmente eles vão ficar dormindo ali no chão. Bom, pelo visto sim, porque o acampamento aliado já foi montado. O Protinha já tá até com essa barraca, mas infelizmente não é a mesma coisa que tá em casa, né? Em segurança. Se jogando na cama, o garoto pensa que hoje foi um longo dia. Mas agora, deitado e relaxado, ele começa a pensar em quão forte ele ficou. Só pra matar a curiosidade, ele começa a invocar as palavras, que depois em tradução
tradução pro Prota, no caso é o sistema, né? O garoto percebe que a taxa de sincronização chegou a 5%. Ele também ganhou um espaço extra para a saga. Provavelmente isso significa que agora ele pode usar 2 sagas ao mesmo tempo. Quebrando o momento do Prota, um guerreiro chama por ele. O mesmo, sorrindo com uma cara bem estranha, diz que ele tem visita. Engraçado que ele não é o único olhando assim, tá todo mundo olhando desse jeito. O garoto não entende muito bem porque tá todo mundo assim, né? Olhando com essa cara do tipo, mandou bem. Mas quando ele olha pra frente, meu amigo, ele consegue entender o porquê tá todo mundo com essa cara. Olha quem veio visitar o garoto, oh meu Deus, num acampamento cheio de homem, maluco da cabeça. Não foi muito bom não. Mas enfim, a nossa Valkyriazinha veio visitar o garoto. Cena seguinte, já tá ela dentro da barraca pedindo desculpa. Mas pra entender o motivo, vamos voltar 5 minutinhos atrás. Ainda dentro da barraca, ela pediu pro Tai-Ho mostrar todas as suas conquistas. No caso, as conquistas em vida, né? O Prota pergunta se realmente tem como mostrar isso pros outros. A Reda diz que sim, tem como, só basta ele querer. É aí que o Prota puxa uma ficha imensa de conquista. A pequena Valkyria Reda fica assustada com tanta coisa. É por isso que no presente ela tá aí, morrendo e pedindo desculpa. Ela diz que não imaginava que o Prota fosse tão superior. Ela agiu com arrogância. Ela foi insolente, mas o Prota fala pra ela esperar e se acalmar um pouco. Mas na verdade, mesmo ela em pânico, ainda é bem fofa. Mas é melhor ele parar de pensar isso e começar a pensar em como vai explicar. Ele diz pra Valkyria que não é bem isso. Na verdade é um jogo. Claro que na hora ela não entendeu muito bem o que é um jogo. Ele explica que todas as suas conquistas, na verdade, veio do mundo virtual. Um mundo feito de 0 e 1. A garota diz que entendeu mais ou menos, né? Mas entendeu. Bem, mas do mesmo jeito. A verdade é que ele conquistou tudo isso, não conquistou? Isso é tipo um esporte, né não? Do mesmo jeito, é incrível. O Prota pensa nessa história de esporte. Bom, ele conseguiu fugir do alistamento militar obrigatório com isso. Então seria um bom motivo, é quase um esporte. A Reda fala que de qualquer forma, ela vai continuar falando sobre a saga. Para as sagas, não existe um número de limite. Ele pode ter quantas quiser. Só que no nível atual dele, assim que ele cria uma saga, provavelmente demora um pouquinho para ele conseguir criar outra. Então é melhor ele pensar com cuidado para não criar uma saga inútil. O Prota pensa nas sagas que ele tem. Se for resumir cada uma delas, a do guerreiro imortal é a sincronia com o Causted. A investida de um guerreiro é como uma tormenta, é só um efeito de melhoria de velocidade. E por último, a espada do guerreiro, que é a criação da arma do Causted. Nesse momento, o garoto deveria ter pelo menos uma habilidade de ataque. Então, pensando nisso, ele tenta criar mais uma habilidade, mais uma saga. E a saga que sai aos olhos do dragão que vem através de tudo. Quem acha esse cenário todo aterrorizante é a Reda, que tá ali vendo o Prota fazendo caretas. Vendo que o garoto terminou, ela pergunta se ele conseguiu, e ele diz que sim. A saga até melhorou a miopia dele. Essa é a habilidade de ver através das coisas. Como analisar um alvo num jogo. Ele disse que queria uma habilidade de ataque, mas isso aí claramente não tem ataque nenhum. Pelo menos curou a miopia do garoto. Mas pra simplificar, isso permite que ele conheça outras pessoas em detalhes. Só que às vezes a habilidade mostra detalhe demais. Vendo essa cena, a cabeça do garoto chega e explode. Depois de um tempinho, a Reda pergunta se ele tá bem. Parecia que a cabeça dele tinha explodido. Foi um pouco assustador, mas o Prota diz que tá bem. Ele quase morreu, mas tá bem. A Reda diz que tudo bem, tá quase na hora do Prota ir. Mas de qualquer forma, agora ela sabe o quão incrível o garoto é e o quanto ele pode se tornar incrível no futuro. Então ela pula dando um abração no Tai-Ho. Ela diz que o garoto é sua muleta da sorte. Ela segue muito feliz por ele ter se juntado à legião de Idun. Calma, Protinha, calma, não explode. Sustenta, segura, calma, não explode. Deixa pra lá, ele já explodiu. Logo após a Reda ter saído da tenda, a gente vê um homem se aproximando. O verdinho entra na tenda perguntando se o guerreiro Tai-Ho tá ali. O Prota diz que sim, ele tá ali sim. O verdinho se apresenta como Rolf. Ele pertence à legião de Ol. Mas que visualzinho estranho é esse? Enfim, ele é um guerreiro da unidade da Ciri. E essa mesma unidade vai se juntar com a unidade do Ragnar. Todas as duas unidades estão se juntando. Então ele veio ali pessoalmente para buscá-lo. Ativando a habilidade anti-miopia, o Prota dá uma analisada no homem. O nome dele realmente é Wolf, mas também é conhecido e apelidado como Caçador de Lobos. Só que de novo a habilidade mostrou coisa demais. O Prota tenta desligar essa desgraça desse modo raio-x. Depois de um tempo, lá tá os dois caminhando. O Wolf diz que tem inveja do Prota. Ele recebeu uma visita de uma Valkyria. Ele honestamente o inveja, mas também o admira. E
Isso é impressionante e legal. Ah, se uma valquíria visitasse ele, com certeza ele se gabaria disso pra sempre. Mas quem disse que o Prota não vai se gabar, hein? O Prota percebe que receber uma visita de uma valquíria é basicamente receber uma visita de uma celebridade. Mas, aliás, o Prota pergunta pro Wolf qual bênção ele recebeu da Legião de Ol. O Verdinho responde que furtividade e rastreamento. Você pode escolher uma das duas, mas eventualmente vai acabar adquirindo as duas. Ele de cara escolheu furtividade, olha só. O Prota admite que é bem legal. A furtividade é uma camuflagem perfeita. O Wolf diz que o rastreamento é como parece. A habilidade de perseguir um inimigo. Você pode achar um alvo com até o menor dos rastros. Mas enfim, eles chegaram. O Wolf se apresenta pro seu comandante, dizendo que trouxe o guerreiro Lee Tai-Hu. O Prota fica assustado assim que vê o comandante. Na verdade é a comandante. Pois é uma mulher. O susto do Prota não é nem porque seja uma mulher, mas é a primeira vez que ele vê uma mulher ali, além de uma valquíria. Pois é, digamos que em toda Valhalla não tem muita. Mas enfim, ele se apresenta como o guerreiro Lee Tai-Hu. A comandante levanta, perguntando se ele é o guerreiro que derrotou o gigante Gino hoje. É um prazer em conhecer tal guerreiro. Mas rapaz, o Prota tá preocupado com outra coisa. A aura da mulher é intensa e sinistra demais. Parece maior do que qualquer outro guerreiro que ele viu ali. Sendo assim, ele entra logo em posição de sentido, né? Não vamos provocar a mulher. A comandante, por outro lado, fala que a comandante-chefe vai chegar logo logo. Ele deve esperar bem ali. O Prota aproveita para dar uma analisada e percebe que o nome dela é Ciri, da Legião de Ol. O apelido dela é Caçadora de Humanos. Ela é super carismática, né? De repente, um brilho surge do céu, chamando a atenção de todos os guerreiros. Eles percebem que de lá desce uma valquíria. A gente vê que é a nossa bela e linda Rasgrid. Mesmo conhecendo pouco da mitologia, o Prota reconhece a guerreira. E engraçado que ele também vê que o apelido dela é Princesa de Gelo. Ele não entende muito bem o motivo, mas provavelmente é um apelido que os guerreiros deram. A Rasgrid se apresenta para todos, dizendo que é da Legião de Odin. Ela será encarregada pelo campo de batalha. Como todos devem saber, com a morte do Ragnar, a unidade dele foi integrada à unidade da Ciri. Então, se voltando à guerreira, ela fala que conta com ela. A Ciri diz que vai honrar o seu dever. E escutando essas palavras, a Rasgrid puxa uma espécie de pergaminho mágico. Depois disso, ela diz: assistir a seus marcantes esforços. Para aqueles que fizeram grandes contribuições, recompensas serão entregues. Guerreiro Lee Tai-Hu, você sozinho derrotou o líder da unidade Gino, o gigante Gino. Como recompensa, receberá uma bolsa de moedas douradas e uma runa. Por último, também receberá 10 pontos de contribuição para a sua legião. O Prota na hora fica feliz, mas ele não pode mostrar um pingo de felicidade na frente da comandante e da valquíria. Mas é legal que, bom, pelo visto ele tá começando a ficar famoso. Pior que nem é muito como o Lee Tai-Hu, aquele guerreiro que derrotou o gigante Gino, e sim como o carinha que recebeu a visita da valquíria. Ó o fã-clube que ele recebeu só por ter acontecido isso. O garoto percebe que, pelo visto, uma visita de uma valquíria é mais importante do que derrotar um boss. A Rasgrid manda todo mundo ficar quieto. Eles vão começar a conquista da fortaleza amanhã de tarde. Especialmente, eles vão utilizar a chuva de aço, e todos os guerreiros presentes ali vão embarcar. Na hora, todos os guerreiros começam a gritar: aê, chuva de aço, uhul, eu estava esperando por isso. Mas o Prota não sabe muito bem o que é essa história de chuva de aço. Então ele pergunta ao Rolf: ei, irmãozinho, o que é essa história de chuva de aço? O Rolf tava lá gritando, mas também responde que não sabe não. Na cena seguinte, um dia se passou. Agora, a Rasgrid tá mandando o ataque começar. O combate entre guerreiros e Gnons começa. Os caras estão até usando torre de cerco. Quem não tá gostando nada disso é o general inimigo. Esse aí é outro boss, o Olhar Sangrento. O comandante inimigo também observa a batalha de longe. E bom, digamos que eles estão conseguindo segurar até que bem. A Ciri explica que quando o cerco começar, eles vão conseguir a vantagem porque o foco inimigo vai estar na linha de frente. No caso, a força principal. Enquanto isso, a unidade deles vai escalar a muralha e abrir o portão da fortaleza. Para abrir o portão, eles devem chegar à sala de controle de runa mágica. O Rolf pergunta se então eles vão escalar a muralha usando a chuva de aço. Mas o Prota sabe que ele tá só se fazendo, porque na realidade ele nem sabe o que é chuva de aço. Mas de qualquer forma, o que é essa tal chuva de aço? Talvez seja alguma magia de teleporte? Bom, o tempo se passa e o Prota percebe que não é teleporte não. Na verdade, é algo bem parecido com o barril de Goblin, sabe, do Clash of Clans? Pois é, bem parecido. O time vai ser atirado por um canhão e vai cair já dentro da base inimiga. O Rolf pergunta se o Prota tá animado, mas o garoto fala que não, nem um pouco. Tem até um doidinho ali do lado que tá gritando: Valhalla, aqui vou eu. Mas, na verdade, ele já tá em Valhalla, né? Então, não tem
muito pra onde ele ir. A trombeta é assoprada, dando a ordem pra que atirem. A escotilha do barril se fecha e o prota começa a rezar pra Idun. Ele tenta pedir ajuda até pra Reda, mas infelizmente é tarde demais. Lá vai o barril de goblins. Digamos que a viagem é um pouco turbulenta e agitada, mas tem doido pra tudo, né? Tem gente que gosta. Os barris passam pelo exército aliado, atravessam a muralha e finalmente chegam na base inimiga. Claramente ninguém chega lá totalmente sóbrio, né? O barril não só balança no ar, como também tem um impacto. Então todo mundo tá meio grog. A comandante fala pra todos se prepararem, porque a batalha vai começar. Os inimigos estão vindo e dessa vez eles são um pouco diferentes, não são Gnolls. Na verdade são insetos gigantes. O problema é que não são poucos, deve ter mais ou menos 100 deles. A Ciri explica que os insetos gigantes andam em grupos de 5. Se você acabar com o líder, os outros ficam meio lelé da cabeça. O Rolf diz que infelizmente todos eles parecem iguais, então eles vão ter que contar com a sorte. Mas na verdade, graças a Deus, o nosso míope não é mais míope e ainda tem poder. Ele consegue ver claramente que tem um nome que é diferente, mais destacado. Ao invés de ser só um inseto gigante, é um inseto gigante resistente. O prota grita pra comandante, dizendo que ele consegue ver a diferença. Ele tem uma saga pra isso. Assim que escuta, a Sirg corre e fica encaixadinha com o prota, que isso? Bem pertinho, ela fala pro garoto apontar. Ele só precisa apontar com o dedo que ela vai atirar. Ela também dá ordem pra que todo mundo ataque os alvos que ela atacar. O Taiho aponta e ela já começa a disparar. Logo em seguida, ele aponta pra outro e outro. O exército também não fica parado. Quando o Taiho aponta e não dá tempo dela disparar, quem lida com a criatura é o exército. Tempo depois, finalmente eles acabaram. Todos os líderes foram eliminados. Agora as criaturas estão lá igual barata tonta. Sem líder, elas só começam a recuar. Mas esse não é o fim, porque agora o exército de Gnolls que tá indo pra cima. A Sirg pensa que isso tudo é uma porcaria. Já tá vindo mais. Ela fala pro Rolf que vai mobilizar um esquadrão separado. Ela e o restante vai segurar a força inimiga enquanto ele avança. O verdinho deve encontrar a sala de controle. O Rolf responde que entendido. Junto, ela manda levar o guerreiro Taihu. Ela diz pro prota que tá confiando bastante nele, guerreiro de Idun. O protinha também fala que entendeu e não vai decepcionar. Assim é mobilizado o esquadrão especial. O Rolf segura o prota, dizendo que é pra ele não sair de perto. Ele consegue usar sua bênção de Ou nos seus companheiros e ativar a furtividade em todo mundo. Assim eles conseguem sair bem tranquilamente até a parede da muralha. Chegando mais perto da parede, o Rolf fala que tem um mapa memorizado. Tem uma porta escondida ali. Assim que ele aperta uma pedra, uma espécie de alçapão se abre. Aquela ali é uma passagem temporária para a sala de controle. Descendo as escadas, o time já tá andando pelos corredores. Quem tá todo atrapalhado é o prota, que não para de esbarrar nas teias de aranha. Pelo visto, aquele espaço já tem bastante tempo que não é usado. Mas mesmo assim, o time segue. Eles só não reparam que também tem companhia. Enquanto caminham, o Rolf fala para todos tomarem cuidado. Mas infelizmente é tarde demais. O primeiro já foi levado. O apelido desse aí era Soldado Sem Nome. O Rolf identifica a criatura sendo uma aranha-lobo. De fato, ela é bem grande, mas ela não costuma atacar assim. Com certeza essa maldita tá há muito tempo com fome. Não tem como nem salvar o Soldado Sem Nome. Ativando o seu olho, o prota fala pro Rolf pra ele tomar cuidado. Tem mais uma dela. Uma não, tem centenas. O Taiho tenta não entrar em desespero. Se acalmando, ele vê que a especialidade da aranha é veneno paralisante, mas a fraqueza é fogo. Sendo assim, ele ativa a sua saga, a espada de guerreiro. O Rolf fica surpreso, percebendo que apareceu uma espada na mão dele. Mas o prota nem para pra explicar e joga a espada na direção das aranhas. A espada encrava no teto. Enquanto isso, ele grita ativando a sua rúnica. Pelo visto, essa é uma rúnica de fogo, porque a espada começa a queimar. Na verdade, ela não só queima, como também explode. O prota fala pra todo mundo correr enquanto tem tempo. O Rolf pergunta se o prota é uma espécie de mago, mas ele diz que só sabe fazer alguns truquezinhos. Daí pra frente é só ladeira abaixo. Eles tentam correr das outras aranhas, enquanto tentam achar a sala. Depois de muito tempo correndo, eles acham a porta. Provavelmente, atrás daquela linha, eles vão estar seguros. O prota e o Rolf passam. O avatar gordinho também passa. E a aranha que tava atrás dele esse tempo todo também. Ué, eles não entendem muito bem. Como assim a aranha tá ali? E em principal, por que ela tá dizendo ufa? Ela tá correndo das outras aranhas também? Bom, o prota manda os dois fecharem a porta rápido, enquanto ele lida com a outra aranha. Graças a Odin, eles conseguem fechar a bendita porta. E o prota, por incrível que pareça, matou a aranha sozinho. Agora, finalmente, dá pra respirar um pouco mais aliviado. O Taiho, curioso, começa a olhar ao redor. Ele pergunta se aquela ali é a bendita sala de controle. Se aproximando, Rolf diz que sim. É exatamente isso.
Ali é a sala de controle de emergência. O Prota reflete que não fica surpreendido do caminho pra lá ser tão difícil, já que é tão escondido, meio que não tem guarda nenhum. Tirando um broche, Wolf fala que de qualquer forma ele vai fazer isso logo. Ele coloca o objeto na mesa e diz que eles precisam abrir o quanto antes aquele portão. Assim vão evitar mais e mais baixas. O sistema da masmorra fala que a chave de emergência foi confirmada. E de lá sai uma mulher? Bom, a mulher dá as boas-vindas a todos e diz que seu nome é Fortaleza Negra. O Avatar gordinho e o Rolf ficam lá impressionados, admirando a beleza da mulher. Mas o Prota não comenta se eles estão com pressa. Rapidinho, o Rolf cai na real e manda ela abrir o portão. A Fortaleza Negra diz que entendeu. Só que é aí que ela acaba abrindo o portão errado. O Wolf começa a gritar, dizendo que não, é o portão da fortaleza, mas acabou que não teve jeito. Entrou um bocado de aranha e eles tiveram que lidar. O Wolf ia dizer que a missão foi cumprida, eles só precisam ficar ali mantendo aquela posição, já que sobrou tempo, até dava pra falar um pouco sobre mulheres. Mas a Fortaleza Negra avisa que tem um inimigo se aproximando bem rápido. É melhor eles se prepararem pro combate. O Taiho tenta entender como é que esse maldito passou por aquela porta de ferro grossa pra caramba. O Rolf diz que realmente ainda tava cheio de aranha lá fora, mas olhando pra trás eles reparam que todas as aranhas já foram eliminadas. Não tem jeito, aquele ali só pode ser ele. O líder inimigo, o olhar sangrento. O monstro chega gritando, chamando os 3 de ratos de Valhalla. Ele vai partir todos em pedacinho. O Prota invoca sua espada, sabendo que não tem muita opção. Ele até diz pra Reda que talvez ele não volte pra casa, mas sem muita opção, os 3 partem pra cima. O boss prepara o seu machado, e o primeiro a ser acertado é o Avatar gordão, que acaba recebendo a pancada e vai parar na parede. A criatura só tenta entender cadê o baixinho. Mas mal ele sabe que o Prota já tem a senha pra eliminar um boss. O garoto parte com tudo pro seu ataque final, só que agora com mais jeito. Só que digamos que esse boss é um pouco diferente. Ele solta a sua arma e vai receber o Prota de frente. O garoto percebe que se meteu numa situação complicada, mas já é tarde demais. A criatura já pulou, agarrou ele e tá estourando o garoto no chão. Esse golpe é conhecido como bate-estaca, caixão de pedra, ou também passaporte pro céu. O Rolf, preocupado, grita pelo Prota, mas a gente sabe que ele vai sobreviver. Vai sentir bastante dor, mas ele vai sobreviver. Graças a Deus ele tem a bênção da deusa. Estirado no chão, o garoto pensa o que é isso. Essa sensação de calor estranha passando pelo seu corpo. Será que é assim a sensação de morte? Não, na verdade não. É só o lobinho querendo vir pisotear ele. O Rolf diz que não vai deixar. Ele ativa a sua saga, tiro flamejante, que acerta bem na cara do lobinho. O Rolf fala pra todo mundo se juntar, tanto o Taiho quanto o outro soldado sem nome. No caso, o soldado sem nome B. Depois de apagar o fogo, a criatura começa a encarar o Rolf. Só que nesse momento, o olho sangrento também hesitou. Meio que ele ficou em dúvida. Qual ele deveria matar primeiro? O arqueiro irritante ou aquele moleque que ele já pegou? O Taiho percebeu que ele estava escolhendo na hora, então ficou se fingindo de morto. Isso deixou o grandão com mais dúvida ainda. Mas que se lasque, vai ser o arqueiro primeiro. Vendo que não tem muita saída, o Rolf diz que vai tentar algo diferente. Mas o Prota, bem, o Prota tá vendo tudo. Por mais que aquilo ali esteja doendo pra caramba, ele ainda não tá morto. O garoto de novo ativa sua habilidade e parte pra cima do monstro. Com a sua espada na mão, ele rasga bem no meio da perna do gigante. Digamos que ele cortou algo que não era pra ser cortado. Algo que nenhum homem desejaria perder. O lobinho, coitado, morrendo de dor, começa a chorar. Até se joga no chão, vendo que perdeu o precioso. O soldado sem nome B e o Wolf até sentem a dor do camarada. O Wolf diz pro Prota que isso foi meio... Não, deixa pra lá. É melhor acabar com o sofrimento daquele camaradinha. O Prota para de frente pra criatura e diz que por ser homem também, ele sente muito. Mas então ele invoca a sua saga da espada do guerreiro. Só que dessa vez vem um pouquinho diferente. Ele invoca a esmagar crânio. Bom, já que tá ali mesmo, né? Então vai ser ela. O Taiho dá-lhe uma lapada na cabeça da criatura, esmagando ela por completo, decretando vitória. Os dois nem gritam vitória por Odin. Agora é vitória por Idun. Viva Raidun! O Protinha percebe que a sua sincronização chegou a 7%, o que ele não vê aos dois patetas partindo pra cima dele. Daí pra frente, o cerco da Fortaleza Negra terminou com a vitória dos guerreiros de Valhalla. O último boss, o Juba Congelante, também foi derrotado. Um guerreiro segurando sua cabeça diz por Thor. O boss caiu na mão do guerreiro chamado Brat, da legião do Thor. Do alto, Odin tá vendo tudo. Ele só acha estranho a Asgard não ter se interessado no guerreiro Brat, mas sim naquele que se chama
Lee Tai-Ho. Bom, novamente, os valentes guerreiros conquistaram outra vitória. A Highclef fala pra todos aproveitarem a noite. Todo mundo ali merece. Aí vocês já sabem, né? É bebedeira e cachaçada a noite toda. Menos pro Protinha. Ele tá mais pensativo. O Rolf se aproxima perguntando se o corpo do Prota tá bem. Ele diz que honestamente tá sentindo uma dor como se fosse morrer. E o Verdinho também ri, dizendo que é sorte dele tá vivo. Quando ele foi esmagado no chão, foi horrorizante. Outra pessoa também chega perto deles, perguntando se pode se juntar àquele momento. É a Ciri, falando que a contribuição deles hoje foi bastante importante. Será que eles aceitam um pouco da sua bebida? Apaixonado, Rolf fala que seria uma honra. Ele sempre quis beber com ela. Mas é aí que aparece uma cambada de talarico. Eles dizem que querem beber com a comandante também. Oh, que pena, acabaram com a noite do rapaz. Bom, a Ciri levanta sua cerveja dizendo que hoje é por Valhalla. Os talaricos dizem que hoje também é pela capitã. O Protinha fica no seu canto vendo essa situação toda. Na verdade, ele sempre imaginou que a Ciri fosse uma pessoa fria. O Rolf tá contando pro esquadrão tudo o que aconteceu sobre a aranha, sobre o Prota ter cortado o piu-piu do boss. Com certeza essa parte foi bem engraçada. Até a capitã tá rindo. O Tai-Ho não imaginava que ela conseguisse fazer tal expressão. O festejo na cidadela durou a noite inteira. Teve até um maluco bebaço que saiu indo pra cima de outro. Na verdade, eles se esbarraram meio suado, meio nojento. Foi meio estranho. Mas realmente pode-se dizer que o festejo foi a noite toda. Até DJ tinha. Tinha até guerreiro balançando cuscuz. O Prota era que tava lá, sem entender nada e doido pra que isso tudo acabasse. A galera tava tão bêbada que não sabia se brigava, se balançava o cuscuz ou se bebia. A Rasgrid chama pelo guerreiro Lee Tai-Ho. Quando o Prota olha pra trás, ele vê uma surpresa. Na hora, a cachaça de todos os guerreiros passa. A Valkyria fala que o Prota tem uma visitinha. Na hora, todo mundo grita empolgadaço, até deixa o Prota e a Reda com um pouco de vergonha. Os dois se afastam, indo pro lugar mais reservado. Aô, potência! Chama, papai! A juventude é linda. Isso aí não é um guerreiro não, isso aí é um prefeito. Depois dos dois irem embora, o pessoal comenta de voltar a beber. Mas a Rasgrid diz que não. Amanhã a unidade da Ciri tem uma missão especial, então todos devem dormir um pouco. Depois de um tempo, finalmente amanhece. O pessoal comenta que aí vem ele, o grande guerreiro. O Tai-Ho chegou. Ele até parece um pouco cansado. E aí, se divertiu essa noite? Uma visita de uma Valkyria durante a noite é complicado, hein, Tai-Ho? O que você tava fazendo, Tai-Ho? O Prota diz que não pode falar nada porque pediram pra manter segredo. Mas é claro que o pessoal já acha que então aconteceu alguma coisa. Isso é segredo? Mas o Prota diz que não é nada disso que eles estão pensando. A Ciri se aproxima do seu batalhão e manda todo mundo escutar. De agora em diante, eles têm uma missão especial pra realizar. O alvo tá localizado a leste da Fortaleza Negra. É a mina dos anões. Quando os Gnons capturaram a fortaleza, os anões selaram a mina e se esconderam. Só que desde que eles recuperaram, não tiveram nenhuma notícia deles. A missão é ir lá imediatamente e checar a situação dos anões. O Prota pergunta se é aqueles anões, os baixinhos, fortinhos, cheios de armadura e que gostam muito de resmungar. O Rolf pergunta se tem outro tipo de anão. Bom, anões gostam de cerveja. Talvez naquele local ele consiga uma cerveja boa, que já faz tempo que ele não toma. Mas o Prota fica indignado, porque esse miserável bebeu a noite toda ontem. O Ralph fala que anões são os mais homens entre os homens. Até as mulheres deles têm barbas. A Ciri que fica ali um pouco indignada, né? Ela nem terminou a instrução e eles já estão falando. A capitã avisa que tem uma boa distância dali até a mina dos anões. Então, para minimizar o tempo de viagem, como meio de transporte, o Relâmpago Negro foi preparado. Na hora, todo mundo arregala o olho. Falando Relâmpago Negro, até o Ralph fica surpreso com isso. Mas é aí que ele se lembra que ele não sabe o que é não. Cena seguinte, a gente vê o que aconteceu com o Prota na noite passada. A Reda falou pro garoto manter isso em segredo. É aí, rapaz, que ela começa a tirar alguma coisa falando que vai dar pro Prota. Mas claro que não é o que a gente tá pensando. Ela puxa um colar dourado de maçã. Usar aquilo vai aumentar a velocidade do garoto de recuperação. E também tem essa bolsinha ali. Aquilo são fragmentos da maçã dourada. Tem efeitos excelentes para curar feridas. Também é desintoxicante e remove maldições. Até também dá um tratozinho na beleza. E por último,
um beijinho na testa pra desejar a bênção de Idum. É aí que a gente volta pro cenário atual. O garoto já tá todo enterrado. Aí você pensa, nossa, um cemitério de anão. Só que não, rapaziada. Isso aí é a tal história do relâmpago de aço. Toda vez que vocês verem essa história de relâmpago, pensem, eles vão ser lançados por alguma coisa de ferro. O Prota tá lá, se desenterrando. Mas um pouquinho ele não saía vivo dessa. O garoto já não esperava nada normal, né? Mas ser lançado num caixão? Num caixão? Olhando pro resto do esquadrão e vendo todo mundo enterrado, o Prota se pergunta se eles sobreviveram. Graças àquele colar, ele é o único sem ferimento. Mas alguns minutos depois, a gente vê toda a tropa já reunida. A Ciri acha estranho, o portão tá aberto. Até se pergunta se eles foram enganados. Mas como não tem muita opção, né? O que resta é entrar. Entrando, o pessoal começa a comentar que tá muito escuro ali dentro. Mas dá até pra entender porque anões não gostam da luz do sol. Tem até alguns rumores que dizem que eles viram pedra assim que tocam na luz. Um outro diz que ouviu que esses caras chupam sangue. Mas aí o guerreiro do lado fala que ele é muito burro. Tá confundindo anão com vampiro. No estudo ou não, foi? A Ciri grita pelos anões, dizendo que eles são os guerreiros de Valhalla. Foram enviados pela Valkyria Asgrid. O Prota, que não é besta nem nada, já começa a usar sua habilidade pra dar uma vasculhada. É aí que ele acha algo, mas mesmo assim parece bem anormal. Ele grita pela Ciri, falando que tem muitos nomes vermelhos. A Ciri não perde tempo e manda todo mundo formar a parede de escudo. E a ordem veio bem a tempo. Uma chuva de flecha imensa cai sobre eles. O guerreiro que balançou o cuscuz quase toma uma na cara. Os soldados comentam que eles precisam aguentar firme. Isso dói, claro. Mas sem o escudo é pior. A última flecha é atirada. E também erra como todas as outras. A Ciri pergunta pro Taiho se ele consegue identificar o inimigo pela brecha. O Prota tenta. E sim, ele consegue identificar. Ele diz que aqueles são os anões. Só que anões zumbis. A multidão começa a ficar eufórica. Como assim anão zumbi? O Prota diz que é isso que ele tá vendo. Isso só pode ter um significado. Todos os anões estão mortos. O Rolf pergunta pro Prota se ele tem certeza que são zumbis. O Taiho diz que sim. Tá escuro, mas ele consegue ver. Tem um anão zumbi coreógrafo. Tem um anão zumbi deus do rap. Tem um anão zumbi vocalista. Pois é, estranho, né? Mas tem. Vendo que os anões estão recarregando, a Ciri fala para todo mundo preparar os escudos de novo. Mas é aí que um soldado fala pra capitã que, bem, não vai dar. Os escudos estão em péssimas condições. Dessa vez eles não vão conseguir bloquear direito e vai ter bastante baixa. A Ciri então pensa que eles estão ferrados. Mas é aí que do nada vem alguém correndo. Um anãozinho chama por eles e logo em seguida joga um coquetel molotov? Tu quer ajudar ou tu quer matar? Bom, pelo menos ele dá a dica que é pra todo mundo fechar o olho. E de repente uma explosão acontece. Enquanto todas as criaturas estão cegas pela explosão, o esquadrão corre na direção do anão. O anãozinho manda todo mundo se apressar e entrar dentro daquele buraco. Mas é aí que o Wolf se entala no buraco do Mario. O verdinho até pergunta se não tem outro caminho. O anão diz que não tem outro caminho e tu vai entrar por aí. Depois de um tempo, o último a descer é o Prota. A Ciri e o Rolf fala pro Taiho que é por ali. E quando o garoto olha, bem, a cena é magnífica. Tem cristal pra todo lado. E por último, a fortaleza dos anões. Já lá dentro, o baixinho explica que isso é coisa de um vampiro. Ele apareceu ontem de madrugada e fez toda essa bagunça durante o dia. Se você for morto ou mordido por ele, você vira um zumbi por conta de uma maldição. E se outro zumbi te morder, você vira outro zumbi. Os aproximadamente 20 anões ali é tudo que restou. Os únicos sobreviventes. A Ciri pergunta pro anão se esse tal vampiro tem alguma característica marcante. O pequenino diz que ele é muito grande e seu corpo é todo acinzentado. Ele é careca com os olhos negros. Negros como um abismo. Parece também que ele luta corpo a corpo ao invés de magia. A Ciri pergunta pro Isaac se ele planeja buscar vingança. Se for esse o caso, é melhor deixar isso pra depois. Eles devem reagrupar e voltar. O Isaac diz que não, isso deve ser feito agora. De certa forma, é algo mais importante do que uma vingança. Recentemente, nessa mina, um Unti foi descoberto. Assim que escuta isso, todo mundo vai à loucura. O Rolf até pergunta se eles realmente acharam um Unti, mas o Prota, bem, o Prota tem certeza que ele nem sabe o que é isso. Na verdade, a maioria que tá ali provavelmente não sabe, mas eles sempre fingem surpresa. Já caminhando pra pegar esse tal de Unti, um guerreiro comenta que não imaginava que esse tal de Unti fosse tão incrível. Se realmente é um item tão importante, eles devem pegar imediatamente. O Rolf, que até agora não sabe o que é,
Pergunto que diabos é essa história de Unt. É explicado que Unt é chamado de metal dos deuses. É o material mais resistente do mundo. Ele também amplifica os poderes das runas. Até o próprio Mjolnir foi feito com Unt. Eles não podem deixar que uma arma como Mjolnir caia nas mãos inimigas. Eles precisam lidar com isso o mais rápido possível. Porém, é aí que o Isaac manda todo mundo parar. Eles finalmente chegaram. É logo ali. No último andar fica a bigorna sagrada. E é onde a unidade de Unt está. Provavelmente o vampiro tá lá também. Esse tal de Unt só pode ser feito refinado sobre a luz da lua e das estrelas. Estranhando isso, o Prota pergunta como. Ali eles estão no subsolo. Como é que vai entrar uma luz ali? Mas o Isaac explica que o último andar tá conectado com a superfície. Parte do teto pode ser aberta. O garoto reflete que essa informação é bem valiosa. Deve ser por volta de meio-dia agora. O vampiro com certeza tá mais fraco na luz do sol. Parando de falar, eles finalmente abrem a porta. A Ciri manda todo mundo seguir em frente. O ataque vai ser frontal. Só que digamos que eles chegaram numa hora um pouco peculiar, né? Incômoda. A galera tava bebendo, jogando Uno e pôquer. Mas também não tem problema, né? Se é a guerra que eles querem, é a guerra que eles vão ter. Dessa vez serão os guerreiros de Valhalla contra os anões zumbis. A Ciri se prepara pro combate. E parece que os anões estão focando diretamente nela. Só que a comandante não abala e manda o time de escudo avançar. Digamos que esse aí serão os tanques. Logo em seguida vem os anões. Eles usam uma espécie de runa e começam a invocar redemoinhos. Na verdade não, eles estão rodopiando com o próprio machado. A Ciri diz que essa é a chance, então manda o Taiho avançar junto com ela. A galera de arco e flecha fica pra dar suporte. E claro, o Manizaki diz que vai abrir caminho. Ele simplesmente levou um canhão pra guerra. Incomodado, o anão pede desculpa a todos aqueles que já foram seus companheiros. Mas infelizmente guerra é guerra. Tempo depois, o Isaac avisa que atrás daquela porta tá a bigorna sagrada. A gente vê que ele não foi sozinho. Foi ele mais uns 3 anões, o Prota, a Ciri, o Rolf e mais 3. Com a porta de aço se abrindo, eles já conseguem ver a bigorna. E em cima dela a gente finalmente vê essa história de Unt. Mas aonde tá o vampiro? O Prota grita apontando pro miserável. O maldito tá no teto. Na hora o Rolf e mais 2 arqueiros começam a preparar suas flechas. Porém o Prota repara que comparado a um Gnoll gigante, o seu tamanho é menor. Só que alguma coisa sinistra emana dentro dele. Esse aí é mais um boss, os Tragos. Os 2 arqueiros preparam as suas flechas. Só que digamos que antes de atirar, o Estrago já passou a faca. Ou melhor, a unha. No final das contas, sempre sobra pra quem? Pro Prota, né? É sempre ele o primeiro alvo. O Estrago chega no ouvidinho dele e fala: não grita. Como vocês chegaram até aqui? Em principal, esse tesouro pertence a mim. O Estragos avisa que não é pra ele se mexer, a não ser que queira ter sua cabeça cortada. Isso vale pro resto do time também. A capitã pergunta pro Rolf e seus rapazes se tá tudo bem. Querendo ou não, eles levaram um cortezão, né? Mas o Rolf diz que tá bem. Só que a partir de agora vai ser um pouco mais difícil atirar com um arco. Parece que ele poupou os 3 de propósito. O Estragos fala que correto. Pra guerreiros tão capazes como eles, seria um desperdício apenas matá-los. Ele pretende fazer todo mundo se tornar seus poderosos guerreiros zumbis. O Prota diz que não, nem pensar. Se for pra jogar no time do Vasco, é melhor ir de uma vez. Essa história de assina contrato não é legal. É aí que uma flecha vem na direção dos Tragos. Só que o maldito agarra ela com a mão. Ele pergunta se eles realmente acham que são capazes de resistir. A gente vê que quem atirou foi a Ciri. O Isaac pensa que tudo bem. Isso é melhor do que se tornar um cachorrinho desse desgraçado. É melhor morrer como um guerreiro. O baixinho fala isso enquanto sai metendo pipoco na criatura. Só é engraçado que eu não sei se isso é um canhão ou um lança-chamas. Os Tragos fala que isso é patético. Esses truques são inúteis. Ele parte pra cima do anão, mas a Sirg manda o esquadrão proteger ele com o escudo. Pena que isso não adiantou de muita coisa. Os Tragos deu uma porrada no chão e todo mundo voou. Os anões tentam atacar em trio, fazendo os famosos redemoinhos. Só que os Tragos avisa que isso só faz cócegas. Quer dizer, até arrasta ele um pouco pra trás, mas dano mesmo, não. O Prota, que aproveitou a oportunidade pra ir lá pra trás, tá falando pro time aguentar só mais um pouquinho. Isso é tudo que ele precisa. O safado joga uma alavanca pra baixo, e é justamente a alavanca do teto. Agora sim, rapaz, não tem jeito. Ou essa criatura morre ou morre. Com a luz do sol, os Tragos começam a se desfazer todinho. O Prota, que não é bobo nem nada, ainda quebra a alavanca. Se a criatura tentar fazer a alavanca subir de novo, agora não tem mais como. Finalmente o monstro se ajoelha, totalmente torrado. O time só se pergunta o que eles devem fazer agora. O Rolf pergunta pro Prota se por algum acaso, só por acaso, ele sabe como matar um vampiro.
O Prota diz que ele não tem certeza, mas talvez uma estaca no coração funcione, ou até esperar ele morrer sozinho. Mas é aí que o garoto repara em algo. O miserável tá recitando alguma coisa. Ih, rapaz, ele tá chamando nuvem de tempestade. O time todo grita, falando que vai meter a porrada logo. O jeito que morrer, morreu. Mas o Estragos é esperto. Ele sai da linha de ataque, se transformando em vários morcegos. Logo em seguida, todos esses morcegos se transformam em um só. Essa é a segunda fase do Estragos, a Bergotte. O Estragos reflete que dessa vez ele vai lutar com mais cautela. Ele vai fazer ataques rápidos e não vai deixar nenhum inimigo chegar perto. Percebendo algo estranho, o Prota grita que ele tá jogando alguma coisa. Realmente, a criatura lança um disparo ácido. O garoto manda todo mundo correr, mas um animal fica ali parado. É, meu amigo, do mesmo jeito que ele fica parado, ele morre. Eu não sei o que ele tava pensando, mas deve ser um pensamento muito bom, porque ele ficou ali parado. A criatura atira, atira, atira e o pessoal corre, corre, corre. O Estragos fala, heróis? Que heróis são esses? Por quanto tempo eles pensam em ficar correndo? O Prota comenta que tá tudo ficando difícil. O chão tá todo cheio de ácido. O Rolf fala que realmente eles já estão sem lugar pra correr. Preparando seu poder, o Prota fala que não pode deixar as coisas acabarem assim. Então lá vai ele partindo pra cima da criatura. O Estragos até acha estranho, ele tá vindo diretamente? Realmente é algo burro, porque agora ele tem um tiro limpo. Só que na verdade, desde a última batalha, digamos que o Prota pegou o jeitinho de andar pelo ar. O Estragos fica meio perdido, sem ver pra onde o moleque foi. Tipo, ele tava agora aqui na sua frente. Já nas costas, o Prota grita e dá-lhe uma porrada. Mas a lâmina quebra. É, por essa o garoto não esperava. O Estragos diz que é uma pena, esse tipo de espada não atravessa a pele dele. O Prota fica meio perdido, tipo, o que tá acontecendo? Ele do nada acabou travando nas costas do monstro. O Estragos pergunta o que ele pensa que tá fazendo, mas o Prota diz que, sei lá, no impulso ele acabou vindo parar por ali. O monstro manda ele descer dali agora, mas o Prota diz que não dá. Por mais que ele fale pra sair, como é que ele vai descer daquela altura? O Estragos fala que isso não é problema dele, mas respirando fundo ele fala que tudo bem, eles vão fazer assim então. Ele vai descer até o chão e dali eles podem voltar a lutar. O Protinha diz que tá bom, super compreensivo, mas claro, na verdade o Estrago tá com outra ideia. Ele vai achapar o garoto no chão. O Prota se assusta e fala pro monstro esperar. O Estragos pergunta o que foi agora. O Prota não entende. Do nada, algo começa a brilhar no seu peito. Não é possível que numa situação dessa, bem agora, ele vai receber uma saga. O Estragos pergunta o que diabos ele tá fazendo. Será que ele pode parar com essa sacanagem? O Prota fala pra ele ficar quieto, já que ele tá tentando focar na saga. Mas o Estragos pergunta se ele tá ficando maluco. Que história é essa? O poste tá mijando no cachorro agora? Mas é aí que o Prota fala que ele finalmente conseguiu. O garoto ganhou a habilidade de Cavaleiro Dragão Causted, o auge de montar criaturas aladas, desde grifos até o Wyvern, até mesmo dragões, todos foram montarias do Causted. Por isso que o Prota ganhou a saga Aquele que Comanda Dragões. O Estragos até tomou uma forma fofa. O Prota diz que belezinha, agora ele vai descer pro chão bem devagarinho. O pessoal lá embaixo se pergunta o que tá acontecendo. O Protinha chega no chão falando isso, bom garoto. Meio sem jeito, o Rolf pergunta o que eles vão fazer agora. Bom, todo mundo foi lá fazer carinho nos Estragos. A capitã fica um pouco pensativa sobre o que vai fazer. Mas, né, olhando para aquela carinha fofa, ela meio que não resiste um pouco. Bem devagarinho, ela vai aproximando a sua mão. Até que ela também não resiste, acaba fazendo carinho na criatura. Mas, peraí, que pelo visto ela não tá totalmente domada. O Estragos está tentando resistir ao Prota. O vampiro pergunta como criaturas insignificantes como eles ousam zombar do grande Estragos. Isso ele jamais vai perdoar. O vampiro vai fazer questão de mastigar um por um. A galera percebe que deu muito ruim, o controle foi quebrado. Pelo visto, o Prota não consegue manter o controle pra sempre. Quer dizer, não ainda. Nesse caso, o pessoal fala que é só ele montar de novo. Com os Estragos bem calminho, o Prota fala que eles vão se juntar pra causar o máximo de dano. O Rolf diz que certo, eles vão contar com o Prota. O garoto sai disparada, mandando o vampiro subir o mais alto que conseguir. O Estragos se retira da mina e vai em direção ao sol. O vampiro, mesmo sentindo muita dor, não consegue desobedecer ao Prota, então ele começa a queimar, mas o Prota fala pra ele descer em alta velocidade em direção ao chão. Sem poder recusar, o Estragos obedece e acaba indo de cara no chão. O Prota não para por aí, ele ativa sua outra saga, a Espada do Guerreiro, só que de novo ele vai usar a Esmaga Crânio. Essa porrada foi pra ter a certeza que o vampiro não sobreviveria, só que o Prota fica puto. Adivinha o motivo? Um infeliz sobreviveu. Mas é aí que alguém grita mandando o Prota sair da frente. Lá vem o Isaac.
ataque, jogando molotov pra tudo que é lado. O garoto tenta correr. Infelizmente, a explosão o alcança e acaba mandando o garoto pra bem longe. Sem conseguir parar, o Protinha vai de cara no chão. É aí que do nada o Rolf aparece, jogando um mano por o osso, dizendo que ele tem que colocar mais combustível. Logo em seguida, ele pergunta pro Taihu se a criatura ainda tá viva. Vendo o nome Estragos cinzas se apagando, o Prota diz que não. Tempo depois, eles vão até o centro da forja. Com o Estragos morto, o dia finalmente volta ao normal. Agora eles podem pegar o Unt. Eu achei que o Unt fosse aquela caixa, né? Mas na verdade não. Ele tá dentro. Quando o baixinho finalmente pega o material, a gente vê que ele é pequenininho. O pessoal fica indignado que teve esse trabalho todo pra pegar aquele negócio pequeno. O anão diz que eles não sabem o que estão falando. Aquilo ali é o suficiente para fazer um anel. Mas o Prota comenta que ele tinha dito que era material suficiente para fazer um Mjolnir. Mas tá bom, né? Deixa isso pra lá. O baixinho coloca o Unt de volta na caixa e diz que vai deixar a honra de fundir o Unt pros artesãos de Valhalla. Como eles podem ver a situação que os anões se encontram, agora eles não têm tempo e nem capacidade para fundir e proteger o Unt. A Ciri diz que entende e vai respeitar a decisão do velhinho. Eles vão garantir a entrega do material. O Rolf pergunta se agora que tá tudo resolvido, eles já podem beber. O anão diz que com certeza vai ser um barril para cada pessoa. Na hora os homens ficam animados, mas a capitã diz que não, eles têm que partir imediatamente. O Isaac fala que se esse é o caso, eles não têm o que fazer, mas também não pode deixar os aliados partirem de mão vazia. Então ele fala para todo mundo o seguir. É aí que eles vão para um lugar especial, para pessoas especiais, se é que vocês me entendem. Aquele ali é o lendário Arsenal dos Anões. Recebendo aquele armamento pesado forjado pelos anões, a tropa vai à loucura. O Isaac pergunta o que o Taihu tá esperando. Por que ele tá parado? Anda logo, vai lá pegar alguma coisa? O Prota diz que, claro, ele vai sim. Só que ele não é besta, ele já ativa a sua habilidade e começa a examinar os itens. E realmente acontece o que ele pensou. Tem um sistema de classificação. Dando uma olhada ao redor, ele acha o item perfeito pra ele. Mas infelizmente não é contado pra gente. O pessoal já tá do lado de fora. O Isaac agradece a todos do fundo do coração, principalmente por ter vingado os seus irmãos. Por último, ele fala pro Taihu que ele realmente tem um excelente olho para equipamentos. Aquele ali é o traje de asa de falcão. Usando o seu poder, o Prota viu que aquele era o único item azul que tinha no arsenal. Ele consegue sentir que é bem leve e durável, mas pergunta pro Isaac se tem alguma habilidade. O Isaac diz que tem sim, ele precisa recitar para usar. Mas calma que o anão explica. Quando as coisas estiverem ocorrendo muito mal, ele pode até retornar para a base quase que imediatamente. É aí que a gente vê a habilidade que o Prota ganhou. Ele se tornou um periquito. Não, tô brincando, não foi um periquito, foi algo mais másculo. Digamos que ele se tornou um falcãozão. O melhor de tudo isso é que ele não precisa retornar para a base sendo jogado dentro de um caixão. Com certeza essa é a maior vantagem. Já na Fortaleza Negra, o pessoal tá reportando, dizendo que tinham estragos lá na mina, e só ele tomou toda ela. Eles se juntaram com os anões para derrotar os estragos e proteger aquela unidade. A Rasgrid admite que eles realizaram algo incrível. Os guerreiros caídos renascerão como orgulhosos guerreiros de aço. Mas aquela peça é tão pequena. Bom, ela vai cuidar dos restos dos seus corpos. Já os três podem sair e descansar. O Rolf fala: "Ei, Taihu, que tal uma bebida hoje?" Mas o Prota diz que não, hoje ele tá bem cansado. A Ciri fala pro guerreiro de Idun que hoje ele fez um bom trabalho. Ele com certeza foi o que mais contribuiu. Só que o Prota diz que não, sem a ajuda do pessoal, ele não teria feito quase nada. Depois de um elogio desse, o Rolf pergunta se agora o Prota quer beber, mas o garoto continua dizendo que não. Enquanto os dois se afastam, o Prota reflete sobre a situação. Aquele estragos realmente era bem poderoso, mas graças à derrota daquele monstro, ele conseguiu ganhar muitas runas. A taxa de sincronização agora tá 9%. Tá faltando só mais um pontinho. O que será que ele ganha quando conseguir atingir 10? Deixando o Prota um pouquinho de lado, a gente vê a Henglef. Ela tá em uma missão de reconhecimento. A Valkyria reflete que ela já foi muito longe. Será que é melhor ela voltar? Mas é aí que ela escuta algo estranho. Digamos que são passos, mas passos fortes o suficiente para causar tremores. E é isso que a Rasgrid tá escutando. E esses tremores para ela é algo incomum. Será que ela deve se aproximar para identificar? Ou é melhor retornar? Bom, ela ativa o seu manto de asas de cisne e retorna. Se aproximar seria bem perigoso. É melhor ela retornar e reportar o que viu. Cena seguinte, a Rasgrid já tá indignada que já tem um exército invadindo. Na verdade, a Rasgrid chegou ali muito rápido. Tão rápido que ela nem percebeu que já estava reportando. A Rasgrid comenta que com essa velocidade, a batalha deve começar ao meio-dia de amanhã.
no máximo. Ela vai precisar pedir reforços. Já de noite, a Siri comenta que eles têm um problema grande para resolver. Como o problema só pode ser resolvido amanhã, todos devem ir pra cama cedo. E claro, nada de bebida essa noite. Olhando ao redor, ela tenta achar o Taiho. Aonde aquele moleque foi? O Prota, na verdade, se distanciou de todo mundo de propósito. Ele quer fazer um bom uso daquele item. Ele quer ser capaz de usar corretamente em qualquer situação. Por exemplo, na batalha de amanhã. Então é melhor ele praticar bastante essa noite. Já na manhã seguinte, as Valkyrias se encontram. Essa daí é a Valkyria Ingrid, a Valkyria da Legião de Njord. Ela diz que trouxe 500 guerreiros de baixo nível, mas também pergunta se os inimigos já foram identificados. A Haglif diz que não exatamente, mas são pelo menos cerca de 6.000. A Rasgrid diz que se eles unirem todos, dá cerca mais ou menos de 2.500. A Haglif diz que eles não têm escolha, a não ser seguir como eles estão. Em caso de emergência, ela vai ativar a barreira defensiva. A Rasgrid diz que então tá feito. Elas lutarão por Asgard e os 9 reinos. Já no momento da batalha, a gente vê o exército inimigo se aproximando. O Brash da Legião de Thor é o primeiro a se motivar, gritando para todo o seu exército que eles lutarão por Thor. A Ciri também grita, dizendo que a Legião de Ol está pronta. Por Asgard e pelos 9 reinos. O Prota tá lá, um pouco desajeitado, tentando criar uma arma de longo alcance. O pior é que realmente ele consegue. Ele cria uma besta de trovão. Ela tem um efeito breve de choque. Ele lutará pela Heda. E claro, pela deusa Idun. O exército de Gynol se aproxima, mas sobre ele cai uma chuva de flechas. O exército inimigo se mantém firme e até contra-ataca. Eles estão utilizando garras para que assim consiga segurar na muralha e conseguir subir com facilidade. Porém, jogando água quente, os guerreiros dizem que hoje não. Como se a água fervendo não fosse o suficiente, de cima, o pessoal ainda joga pedra, impedindo que os Gynols avancem. O problema real é os mamutes. Usando seu peso e força, eles conseguem bater na muralha, permitindo que o exército de Gynols avance com mais facilidade. O embate agora é no topo da muralha. Infelizmente, o exército inimigo conseguiu avançar. O Rolf tá lá, atirando com a sua flecha flamejante. Enquanto isso, o Prota também tá lutando, trocando sua arma para um corpo a corpo. Mas ele vê que eles agora têm outro probleminha. Tem algo no céu. O exército inimigo elevou a batalha, agora tendo montaria. O pior é que eles não estão montados em qualquer coisa. Eles estão montados em Wyverns. Os malditos começam seus ataques aéreos. Vendo que assim eles vão perder a batalha, a Haglif começa a entoar o seu poder, erguendo uma enorme barreira. Só que ela avisa para todo mundo que a durabilidade da barreira rúnica diminui conforme é atacada. Eles precisam focar nos inimigos dos céus. Na hora, o Prota pensa no seu manto. Sendo assim, o garoto sai correndo, dizendo que vai lidar com isso. Porém, pra gente ver se ele realmente vai conseguir lidar com os dragões ou não, vocês já sabem, vão ter que comentar bastante perdendo parte 2. Minha tropinha, infelizmente eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa obra. Realmente ela é bem diferente e legal, né? Mas enfim, vou nessa. Se quiserem mais parte, curtem, comentem, compartilha e claro, hypa também. É isso, fui!